Boa noite, igreja. Irmãos, nós vamos dar sequência àquela série de estudos que o pastor Lucas iniciou aqui. Como os irmãos sabem, esse mês é um mês onde se comemora os 500 anos da Reforma Protestante. E só recapitulando um pouquinho, o pastor Marcelo, ele deu a introdução há 15 dias atrás. Pastor Lucas, no domingo passado, falou sobre sola fide, que é somente a fé. E essa noite nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre sola gratia, que é somente a graça. E para tanto, eu queria orar com você. Feche seus olhos mais uma vez aí. Deus, nessa noite que o Senhor possa estar aplicando a Tua palavra aos nossos corações, ó Pai. E através desse tema, desse assunto, somente a graça de Deus para com as nossas vidas, nós possamos sair daqui edificados. É o que nós te pedimos e oramos e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só recapitulando um pouquinho aqui, antes da Reforma Protestante do século XVI, os ensinos e as ações e a postura da Igreja Católica Romana era muito, incomodava os verdadeiros crentes. Porque os verdadeiros crentes na época, eles eram pautados com suas vidas no ensino das Escrituras. E por causa disso, muitos teólogos morreram. Um deles, John Huss, ele já estava no seu cárcere quando foi decretado pelo Papa que ele seria morto, queimado. Ele disse o seguinte: vocês podem matar o ganso. O ganso é que o Huss, na sua língua natal, que ele era um alemão, significava ganso. Ele continua dizendo assim: mas daqui a 100 anos, mais ou menos, Deus suscitará um cisne e vocês não vão poder queimar ele. Isso foi em meados de 1415. 102 anos depois, 31 de outubro de 1517, que é a época da Reforma, que nós estamos vivendo esse mês e vamos comemorar 500 anos da Reforma Protestante, o monge Martinho Lutero, então, ele afixa na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses, das quais, dessas 95 teses, que se resumiam que Cristo só quer o nosso arrependimento e a tristeza pelo pecado, e não a penitência como era vivida na época. E com esse desenvolvimento, então, dessas 95 teses, surgiram, então, as 5 solas, que é, desde 15 dias atrás, nós estamos trabalhando com isso, tá? Que são 5 pilares da Reforma Protestante, tá certo? E para isso, agora no tema propriamente dito, somente a graça, queria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2, Efésios 2, a partir do verso número 1 até o versículo 10, de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Amém? Quero começar essa noite te fazendo a seguinte pergunta: você daria um presente a alguém que você achasse que não merecesse? Sim ou não? Vou repetir. Você daria um presente para alguém que você achasse que não merecesse? Mas nós já fizemos isso? Já. Será que nós, como pecadores, merecíamos alguma coisa de Deus? Não. Será que nós merecíamos um presente de Deus? Com toda certeza não. Mas Deus deu o maior presente que um pecador poderia receber. Ele deu o seu próprio filho para morrer na cruz por mim e por você. E através desse sacrifício de Jesus Cristo, nós pudemos então receber a vida eterna. Eu poderia ir direto no versículo 8, 9 e 10, que fala exatamente sobre a graça de Deus. Mas eu preciso e me sinto na obrigação, e o Senhor falou no meu coração nesses 15 dias preparando essa mensagem, que eu preciso resgatar você para que você olhe para os 3 primeiros versículos. Quando ele diz lá que, e o capítulo começa dizendo e descrevendo que como que nós éramos antes de sermos atingidos pela graça salvadora de Cristo. Comece a pensar como que você era antes de ser alcançado. E ele vai complementando dizendo, ele diz que primeiramente nós nascemos mortos, que é o versículo número 1, em nossos delitos e pecados. E além de sermos mortos espiritualmente, nós vivíamos de acordo com a vontade desse mundo. Isso é uma verdade. Quando você olha lá para trás, você olha, puxa vida, realmente era isso que acontecia. E ele continua lá no verso 4 dizendo, mas Deus, rico em misericórdia, mostrou o seu grande amor por nós. Então, meu querido, nós devemos ser gratos a Deus todos os instantes de nossas vidas, pois Ele nos amou primeiro quando nós ainda éramos pecadores. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. E é por isso que eu me senti na obrigação de fazer com que você resgatasse um pouquinho do que nós éramos. E ele continua, do 5 ao 8, dizendo que Deus nos amou mostrando sua graça para nos salvar. Então, se não fosse a graça de Deus, nós não seríamos salvos? Não. Simples assim. Não. E quando nós definimos graça, eu coloquei aqui, é um favor não merecido. Ou seja, nós não merecíamos a vida eterna. E mais, muito menos, o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Porém, por causa da graça de Deus é que nós somos salvos. Eu sei que você vai falar assim, poxa vida, mas eu já ouvi falar tanto de graça. Eu também. Ela está presente nas nossas vidas.
A graça está presente quando nós escutamos isso em pregações, a graça está presente quando nós ouvimos em cânticos, a graça está presente quando nós ouvimos em hinos, a graça está presente quando nós oramos, a graça está presente nas poesias, a graça está presente em literaturas cristãs. O problema, meu querido irmão e irmã, é que se nós não tivermos o entendimento correto da graça de Deus, nós não conseguiremos viver a vida cristã de modo adequado. Nós não vamos entender a lógica e o diferencial do Evangelho. E vai ficar difícil nós nos relacionarmos com Deus de um modo íntimo e pleno. Por que eu contei primeiro a história da Reforma Protestante? Porque olha como ela é super importante, porque através dessas 5 solas, através desses 5 pilares da Reforma Protestante, nós possamos trazer hoje para o nosso dia, no dia de hoje, somente a gratia, que é somente a graça, enfatizando que a única causa eficiente da nossa salvação foi pela graça de Deus. Ninguém pode ser salvo por mérito próprio, por obras, por sacrifícios, por penitências, como que era antes da Reforma Protestante, ou então por compra de indulgências. Nós não fomos salvos porque você dá mais dinheiro ou dá menos dinheiro. Você não é salvo porque você é rico, porque você é pobre. Você não é salvo porque, olha, eu faço tudo na igreja. Olha, eu sou salvo porque eu venho todos os domingos na igreja. Não, não é por isso que você foi salvo e é salvo. Você foi salvo porque a graça de Deus é que te salvou. O amor dele foi tão grande. E agora, quando você começa a entender um pouquinho da reforma, por isso que ela é importante, você começa a entender que antigamente não era assim. Antigamente os cristãos tinham que fazer penitência. Antigamente os cristãos tinham que fazerem jejum para valer. Não é como hoje nós podemos fazer jejum. Todo mundo acha que fazer jejum é de comida, né? Ah, não, vou fazer jejum, tem que parar de comer. Não, o jejum pode ser de todas as outras formas. Eu posso fazer um jejum de não ver televisão mais, eu posso fazer um jejum de comida, de suco, de refrigerante. E só abrindo para vocês, uma vez eu fiz um jejum de 40 dias sem tomar refrigerante. E o tomar refrigerante, para mim, envolve a Coca-Cola, né? Irmãos, eu nunca fui tão convidado para fazer parte de um churrasco como nesses 40 dias. E convenhamos, fazer churrasco, comer carne, tomando suco, é complicado. É ou não é? E nesses 40 dias, toda semana tinha um churrasco para ir. Mas tá bom, vamos lá. Não é esse tipo de penitência que nós somos salvos e por causa disso. E Efésios 2:8, aí eu entro um pouquinho, ele fala lá, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nenhuma obra, por mais justa e santa que possa estar parecendo, poderá te dar a nós homens o livre acesso à salvação e ao reino dos céus. E isso só vai ocorrer, meus queridos, pela graça de Deus. Eu defini a graça de 2 maneiras. No dicionário Aurélio, a graça simples, ela fala que é um favor que dispensa ou recebe. É uma mercê, é uma dádiva. No dicionário bíblico, graça, olha que interessante e impactante, é um dom que Deus concede a nós e que nos torna capazes de alcançarmos a salvação. Em suma, olha, há 500 anos atrás, quando Lutero já pensava nisso, ele falava, cara, mas é só pela graça. A salvação tem que ser pela graça. E ele definiu como sendo que é um dom que só Deus concede a nós, homens, e que nos torna capazes de alcançarmos a salvação. Olha como é importante isso.
E eu queria, nessa noite, falar 3 verdades sobre a graça para você. A primeira verdade é que ela é inteiramente gratuita. Você não precisa pagar nada por isso. E ela não é uma conquista. Você não tem que conquistar a graça. Ela já é uma dádiva. Ser salvo pela graça é a constatação de que jamais nós poderíamos por si só conquistá-la. E ela não foi dada para cada um de nós como mérito nosso. E nem é fruto, meus queridos, da nossa justiça ou do nosso trabalho religioso. Muitos se enganam achando que porque eu trabalho, porque eu frequento uma igreja, porque eu trabalho aqui, eu sou salvo por isso que Deus me deu essa graça. Não. Ela é um dom gratuito de Deus. E é isso que diferencia o evangelho da graça, pregado pelo cristianismo, de todas as outras religiões. E eu fiz a diferença para que você entenda. A salvação, na mentalidade religiosa, o que a gente vê na maioria por aí, é que ela segue uma lógica de uma justiça retributiva. O que é isso? Eu sou justo, eu trabalho, eu faço, eu exijo e eu preciso recompensas. Em suma, a salvação, a bênção e o favor são conquistas, são fruto de um árduo trabalho meu, de uma vida de sacrifícios, de uma vida de privações. Ou seja, o homem, ele é, nesse caso, o grande agente da sua própria salvação. Isso não é cristianismo. Essa graça, pelo qual eu estou falando aqui, ela é radicalmente diferente. Não é a nossa justiça que conta, pois jamais conseguiríamos cumprir as exigências da lei. Também não foram por causa das nossas boas obras. Tito, capítulo 3, versículo 5, ele diz assim que não por obras de justiça que nós praticamos, mas por sua misericórdia, nós somos o quê? Regenerados. Entenderam a grande diferença? Foi a justiça e as obras de Jesus Cristo em nosso favor que nos salvou através da sua graça. Aí sim, isso sim é o cristianismo. E eu preciso, e é importante lembrar e ressaltarmos que a graça ela é gratuita para nós. Para nós ela foi gratuita. Porém, custou a vida e o sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz do Calvário. Deixa eu te contar uma pequena ilustração do que é a graça de Deus na nossa vida. Certa vez, uma menina, ela estava passando pela rua, 15 anos, a menina. E ela estava passando pela rua e ela olhou para uma loja, ela estava muito triste, ela olhou para a loja e colocou o seu narizinho no vidro da vitrine, olhou para aquela loja e ela viu um colar. Ela viu um colar de esmeraldas, de um azul turquesa. E ela ficou maravilhada com aquele colar. Ela entrou naquela loja e disse para o homem no balcão, falou, olha, eu quero aquele colar. O balconista ficou assim, impressionado com aquilo, pois, mas ela quer, mas ficou desconfiado daquela menina. Uma menina de 15 anos querendo aquele colar. Ela falou assim, embrulha para mim. E aquele homem falou assim, mas você tem dinheiro para estar comprando esse colar? Não, mas sabe o que é? É que é aniversário da minha irmã mais velha. E a minha irmã mais velha, depois que minha mãe morreu, ela tem cuidado de todo mundo lá de casa. E ela não tem tido tempo para ela. Por isso que eu queria dar de presente para ela. E o homem insistiu. O homem falou, mas você tem dinheiro para isso? Ela rapidamente
pegou no seu bolso poucas moedas que tinha, colocou no balcão e disse: olha o que eu tenho, isso dá, não dá? Eu tenho certeza que se eu desse colar para minha irmã, sabe, porque ela tem os olhos azuis, então é azul turquesa, vai combinar com os olhos dela, e eu tenho certeza que ela vai se alegrar e vai ficar feliz com isso. Esse dinheiro dá, não dá? O homem ficou sensibilizado com aquilo, foi lá, pegou esse colar, embrulhou, colocou uma fita, fez um presente muito bonito, entregou para essa menina e disse para ela assim: ó, pode ir, mas ó, tenha cuidado. E a menina foi embora. Passado até o final da tarde, de repente chega na loja uma menina de mais ou menos 21, 22 anos, linda, bonita, com os olhos azuis, com um embrulho na mão, jogou no balcão e disse assim para o homem: escuta, esse colar foi comprado aqui? Ele: sim, mas com qual dinheiro que a minha irmã comprou aqui? Isso é verdadeiro, esse colar de esmeralda é verdadeiro? O homem falou: sim, ele é verdadeiro. Quanto que ela pagou então? Aí o homem falou assim: olha, eu tenho um compromisso com os meus clientes, o valor é confidencial, mas isso não pode. Ela não tinha dinheiro, ela tinha algumas porções de moeda para estar comprando isso. Nós não temos como pagar isso. Esse homem então pegou esse colar novamente na mão dessa jovem, foi lá dentro e fez o mesmo pacote, fez o mesmo embrulho, colocou a fita e falou para ela: olha, pode levar. Mas como? A sua irmã pagou o preço mais alto que qualquer pessoa podia pagar. Ela demonstrou amor para com você. E esse amor só pode vir da graça de Deus. E essa menina, então, foi embora com aquele colar. E por que eu contei isso para você? Porque amor é a chave de tudo. Porque a graça de Deus, ela é gratuita. E isso, meus queridos, não tem preço. Segundo ponto que eu apresento para vocês, que é mais uma verdade sobre a graça, é que a graça, ela é suficiente. Não há nada mais que precisamos fazer para completá-la. Ela mesma já é completa. A graça de Deus para com a nossa vida, ela já cumpre todas as exigências. Todas. Ela cumpre por completo todas as nossas dívidas, não restando mais nada para a gente liquidar. Sabia disso? Você não deve nada. Ela é suficiente para cobrir os nossos pecados, sejam eles quais forem. E mais, nos purificando até e por toda iniquidade. Uma vez salvo pela graça, não há mais condenação nem culpa. Deus, Ele não se relaciona mais conosco na base da justiça, porque sua justiça já foi suficientemente preenchida na cruz do Calvário. É essa graça de Deus que Lutero estava pensando há 500 anos atrás. É na graça salvadora de Cristo, porque Ele pagou o preço na cruz. Nós com isso estamos reconciliados com Deus. E isto nos torna, e a companhia de Deus para nós nos torna uma companhia e uma bênção para nós. Nós não precisamos mais fugir, meus irmãos, ou nos escondermos de Deus, porque a graça dele já é suficiente. Terceira verdade. A graça de Deus também, ela é acessível. Tito, capítulo 2, versículo 11, ele diz que a graça de Deus se tem manifestado, trazendo salvação a todos os crentes. A graça de Deus tem manifestado, trazendo a salvação a todos os crentes, a todos os homens.
A graça de Deus está ao meu e está ao seu alcance. Só que para isso, a única coisa que você precisa é ser você mesmo. A única coisa que você precisa é abrir mão da tentativa de ser perfeito. E talvez nós queremos buscar tanta perfeição assim. Eu entendo que às vezes nós erramos, às vezes nós tomamos algumas decisões precipitadas, porque nós queremos ser do nosso jeito e não do jeito de Deus, a fim de nós impressionarmos a Deus com as nossas obras. E aí, você tem que ler lá, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, isso vem de Deus, isso é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, e sim, lançando os seus pés, reconhecendo que nós, eu e você, que nós somos pecadores, e que nós precisamos a cada dia, a cada momento, a cada instante, desesperadamente da graça de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 3, ele fala que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Simples assim. Tudo o que você precisa é se aproximar dele com seus pecados, se aproximar dele com suas culpas, se aproximar dele com suas carências, se aproximar dele com suas faltas, se aproximar dele com os nossos erros, porque nós erramos, meus irmãos, se aproximar dele com os nossos fracassos, se aproximar dele com os nossos fardos, que tem dia, que tem semanas, que o nosso fardo ele é muito pesado. E o que ele faz? Ele convida para que você venha, você que está cansado, você que está machucado pela vida, você que está sem objetivo, você que está sem perspectiva, você que está sem destino, você que está sem projeto, para ele isso pouco importa, ele quer que você venha. É essa graça salvadora de Cristo que é mencionado aqui há 500 anos atrás, somente pela graça, porque a graça de Deus ela é acessível. Finalizando, como conclusão, a graça de Deus, ela diz que Ele me ama e te ama, ama cada um de você que está aqui e ponto final. É simples, olha, a graça de Deus ama você do jeito que você é, do jeito que você é e do jeito que você está e ponto final. Não existem vírgulas, não existem aqui parênteses, não existem aqui mas. Eu te amo, mas, não. O Senhor quer você do jeito que você quer. E Ele fala também que eu e você não fizemos nada para que Jesus nos amasse. E o mais interessante, eu e você não podemos fazer nada para que Ele deixe de nos amar. Já pararam para pensar nisso? Você pode pisar na bola com Ele. Você pode pisar na bola com teu irmão. Você pode pisar na bola como cristão, mas Ele vai continuar te amando. É essa graça salvadora de Deus que nós estamos dizendo aqui. A graça de Deus diz que todos os dias, para mim e para você, Ele me ama não pelo que sou, nem pelo que um dia eu serei, mas apesar de quem eu sou. Eu sei, meu querido, que tem dias que você é forte como Josué e Caleb, por exemplo. Eu sei que naquele dia você está pronto para a guerra. Eu sei também que tem dia que você vai preferir se esconder numa caverna como Elias. Também sei que vai ter um dia que você vai querer cantar e dançar como Davi e Miriam. E o Senhor também sabe que vai ter um dia que você vai querer só chorar como Ana. Também sei que vai ter um dia que nós
teremos muita fé, como Abraão, que saltava muralhas e derrotava exércitos. Também sei que vai ter um dia que nós vamos olhar para o monte e dizer assim: de onde nos vem o socorro? E eu digo para você que isso não quer dizer se nós somos fortes ou fracos. Quer dizer que nós somos humanos e limitados. E que nós precisamos constantemente da graça de Jesus. Eu queria terminar fazendo a seguinte pergunta para você, e você vai abaixar sua cabeça nesse momento. Feche seus olhos. Você vai ter 1 minutinho para refletir nessa pergunta que eu vou estar dizendo para você. Qual o valor que você tem dado à graça de Deus na sua vida? O que eu tenho feito para merecer tanta graça e amor de Deus para com a minha vida? E porque, se eu sou feitura dele, criado por Cristo, também para boas obras, e Deus me preparou para isso, eu não tenho andado nesse sentido. Pai, nós reconhecemos, ó Deus, a começar em mim, que muitas vezes eu não tenho dado o devido valor a essa graça salvadora de Cristo. Onde um monge há 500 anos atrás, ó Pai, pensou dessa forma, mudou a história dos cristãos, ó Deus, e hoje nós possamos estar aqui essa noite declarando que somente a graça do Senhor é salvadora para com as nossas vidas. Que nós não precisamos, ó Deus, fazermos penitências, porque a Tua graça nos basta, o Teu amor é muito grande para com as nossas vidas, ó Pai. Obrigado porque, no fundo, nós não merecíamos nada, mas pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, o Senhor tem acrescentado dia após dia em cada um que está aqui nessa noite, ó Deus. E é por isso que nós somos gratos ao Senhor e reconhecemos que nós temos errado de alguma forma. Mas queremos, ó Pai, diante do Senhor neste momento, colocar as nossas vidas em Tuas mãos, de uma forma agora diferente, vivendo o verdadeiro cristianismo, Pai. Nós não estamos aqui, ó Pai, preocupados com quantidade, mas sim com qualidade de vida cristã que nós precisamos estar demonstrando em todos os lugares pelos quais nós passamos, ó Deus. Que este amor, que essa graça possa estar resplandecendo em todo o nosso ser, ó Pai, para que através disso nós possamos estar alcançando pessoas também. Obrigado, ó Pai, que a Tua palavra ela é clara, ela é boa, ela é perfeita e agradável para as nossas vidas. Mas, ó Deus, nós queremos diante do Senhor não sermos apenas ouvintes, ó Pai, mas queremos, ó Deus, estar acima de tudo, sermos praticantes da Tua palavra. Nós Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada família aqui representada, de cada irmão aqui, ó Deus. Nós sabemos que as lutas virão, nós sabemos que teremos grandes batalhas,